Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de você freia seus próprios sonhos. E o mais curioso é que muitas vezes você nem se dá conta de que isso está acontecendo. É como uma voz baixa, escondida lá no fundo da sua mente, dizendo que talvez você não seja capaz, que talvez não mereça, que talvez seja melhor ficar exatamente onde está. E é justamente neste ponto que a maioria das pessoas tem suas vidas completamente redefinidas. Para pior. Porque quando seu próprio cérebro sabota seus sonhos, você não precisa de nenhum inimigo externo. Tudo já está acontecendo dentro de você. Ao longo da minha vida, vi isso milhares de vezes. Pessoas talentosas, pessoas brilhantes, pessoas cheias de potencial, mas presas em um ciclo interminável de autossabotagem, sem entender que o problema não era falta de oportunidade, nem falta de inteligência, nem falta de sorte. O problema era a programação mental que carregavam desde a infância, construída por paradigmas que se repetiam geração após geração. E eu vivenciei isso na pele. Não era teoria, não era estudo, era dor, confusão e uma profunda sensação de que minha vida estava destinada a ser pequena. Houve uma época em que trabalhei em empregos que eu odiava, empregos que me faziam sentir como se o mundo tivesse me esquecido. Troquei pneus, limpei peças, fiz qualquer coisa que aparecesse sem propósito ou direção. E ainda assim, mesmo naquela rotina monótona, meu cérebro repetia uma frase que muitos de vocês conhecem bem: é isso que você merece. Quantas vezes você já pensou isso? Quantas vezes você olhou no espelho e sentiu que deveria se conformar? Que não valia a pena tentar de novo? Que aqueles que nasceram para sobreviver nunca aprenderão a prosperar? E o mais intrigante é que isso não acontece apenas em momentos de fracasso. Às vezes, quando uma oportunidade surge, quando algo grande está prestes a acontecer, é exatamente aí que a mente começa a sabotar. Lembro-me claramente de quando minha vida deu uma guinada inesperada. Foi depois que encontrei um livro que mudou tudo para mim. Eu estava completamente perdido, sem formação formal, sem perspectivas, sem dinheiro e, acima de tudo, sem autoestima. Havia acabado de deixar o corpo de bombeiros para trás, carregando o trauma do meu dedo machucado, que parecia simbolizar a forma como eu me via, como alguém imperfeito, limitado, inadequado. E, no entanto, nesse período em que tudo parecia dizer que eu não tinha valor algum, descobri algo que ninguém nunca havia me ensinado antes. A forma como você se vê molda completamente a forma como você vive. Foi chocante perceber que eu não falhava, porque o mundo era muito difícil. Eu falhava porque minha mente não havia sido treinada para esperar nada além de dificuldades. Meu cérebro estava trabalhando contra mim. E é isso que quero que você entenda hoje. Não é o mundo que impede você de alcançar seus sonhos. É a programação silenciosa dentro de você que determina o tamanho da sua vida. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter uma habilidade natural para criar oportunidades e outras parecem destruir tudo o que tocam? Não é coincidência, é condicionamento. E para ilustrar isso ainda mais, pense em algo simples. Quantas vezes você fez grandes planos, se empolgou, visualizou algo extraordinário e depois desistiu porque achou que não daria certo? Isso não é falta de habilidade. Isso é o seu cérebro tentando manter você exatamente onde está. A autossabotagem é confortável. O crescimento não é. E o que poucas pessoas entendem é que esse mecanismo não foi criado por você. Ele foi instalado por experiências passadas, por inseguranças, por traumas, por críticas que você ouviu quando ainda era jovem, por situações que deixaram marcas profundas sem que você jamais percebesse. E veja bem, esse problema não é exclusivo de pessoas comuns. Muitas figuras públicas viveram exatamente esse conflito interno. Elon Musk, por exemplo, antes de alcançar o sucesso colossal que todos conhecem, foi extremamente rejeitado, duvidado e até humilhado por suas ideias. A diferença? Ele não deixou seu cérebro ditar o tamanho dos seus sonhos. Ele sabia que, se acreditasse nas limitações impostas por sua própria mente, nunca teria criado nada do que fez. Ele enfrentou a autossabotagem, enfrentou as dúvidas internas
e decidiu que seus sonhos eram maiores que seus medos. Agora quero que você olhe para a sua própria vida e responda honestamente: quantas oportunidades você perdeu porque acreditou nas mentiras que sua mente ficava repetindo? Quantos sonhos você engavetou porque achou que não era a hora certa? Quantas vezes você ouviu uma voz interna dizendo: e se der errado? E simplesmente recuou? A maioria das pessoas recua, e não porque não conseguem, mas porque não se permitem tentar. Hoje, quero desafiar você a observar o que seu cérebro está tentando fazer neste exato momento. Ele está convidando você a continuar? Ou está tentando proteger você do desconforto do crescimento? Porque acredite, quando você começa a mexer com a estrutura dos seus paradigmas, a mente reage. Ela tenta puxar você de volta para a sua zona de conforto, mesmo que essa zona seja pequena, limitada e dolorosa. Aprendi isso da maneira mais difícil, mas aprendi. E hoje quero guiar você por este processo passo a passo, mostrando que você não precisa continuar vivendo uma vida diminuída pelo medo, pela dúvida e pela autossabotagem, porque quando você entende isso profundamente, tudo muda. E eu vou provar isso para você ao longo deste vídeo. Quando comecei a entender que minha mente era o terreno onde tudo nascia, meus sonhos, meus medos, minhas decisões, minhas conquistas e até meus fracassos, percebi que precisava fazer algo que ninguém nunca havia me ensinado. Precisava assumir o controle dos meus pensamentos, e isso não é simples, não é rápido e, especialmente, não é confortável. Porque ir contra sua própria programação mental exige que você confronte velhas crenças, crenças que muitas vezes carregam a voz de alguém que marcou sua vida. Pode ser a voz de um pai rígido, de uma mãe preocupada, de um professor crítico, de um chefe agressivo. Quantas dessas vozes ainda estão ecoando dentro de você sem que você perceba? E tudo isso acontece tão silenciosamente que a maioria das pessoas passa anos vivendo no piloto automático, acreditando que estão tomando decisões conscientes, quando na realidade estão apenas obedecendo a padrões emocionais que nem sabem que existem. É por isso que, quando alguém tenta romper com uma vida comum e construir algo extraordinário, sente medo, ansiedade, dúvida. Não porque o objetivo seja impossível, mas porque o cérebro está tentando mantê-la na velha rota. É como tentar navegar com um mapa antigo. Você sabe que quer ir mais longe, mas sua mente insiste em mostrar o mesmo caminho de sempre. E é justamente por isso que eu digo que o maior inimigo do seu sucesso não está lá fora, está dentro de você. Não é o governo, não é a economia, não é a crise, não é a falta de oportunidade. É a programação mental que você vem repetindo por anos. É o medo que você herdou e não percebeu. É a dúvida que você alimenta, sem se dar conta. É a autossabotagem que você pratica, dia após dia, pensando que está sendo realista, quando, na verdade, está apenas sendo condicionado. Agora, antes de continuar, quero pedir algo muito importante. Se este conteúdo está fazendo sentido para você até agora, se de alguma forma ele está abrindo sua mente ou fazendo você enxergar coisas sobre si mesmo que você nunca havia notado, então clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Este não é apenas um gesto simbólico. Toda vez que você reage a um conteúdo como este, o YouTube entende que mais pessoas precisam ouvi-lo. E isso ajuda o canal a continuar alcançando pessoas que, assim como você, podem estar vivendo presas por uma programação que sabota seus sonhos. Quando você deixa seu like e se inscreve, você não apenas apoia o Criador, você apoia a transformação de outras pessoas. Agora, vamos voltar ao ponto central. Estudos recentes em neurociência mostram algo extremamente poderoso. O cérebro humano prioriza evitar a dor e não buscar o prazer. Ou seja, quando você pensa em um grande sonho, uma grande meta, um grande salto na vida, sua mente não pergunta: como posso alcançar isso? Ela pergunta: como posso evitar falhar? E este simples mecanismo, quando não compreendido, destrói carreiras, relacionamentos, finanças e até a saúde mental. Um exemplo disso aconteceu com uma figura que muitos admiraram por anos: Whitney Houston.
Uma artista com uma voz extraordinária, um talento que poderia ter brilhado por décadas. Mas mesmo com toda a fama e sucesso, ela enfrentou uma profunda batalha interna. Conflitos emocionais, inseguranças, uma guerra silenciosa com a própria mente. O resultado? Uma vida marcada por altos e baixos devastadores, porque quando você não controla os padrões internos, eles acabam controlando você. E no final a autossabotagem vence, independentemente da fama ou do talento. Se isso acontece com figuras públicas, admiradas, cercadas por recursos e oportunidades, imagine o impacto que tem na vida da maioria das pessoas comuns. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você tenha um talento incrível, mas não consegue mostrá-lo ao mundo. Talvez você tenha um projeto que sempre adia porque acha que não está pronto. Talvez você tenha uma habilidade que nunca valorizou porque alguém no passado fez você acreditar que não tinha valor. Ou talvez você simplesmente viva preso em uma rotina, repetindo os mesmos dias, sem perceber que há algo dentro de você pedindo mais. E eu entendo isso profundamente porque estive exatamente nesse lugar. Quando comecei meu primeiro negócio de limpeza, eu não tinha experiência, nem formação, nem dinheiro, nem contatos, mas eu tinha duas coisas que mudaram tudo: a decisão de acreditar em algo diferente e a coragem de agir, apesar do medo. E foi isso que me levou, naquele primeiro ano, a faturar mais de $100.000, algo impensável para alguém que, até então, vivia sem direção. Isso não foi mágica, não foi sorte, foi uma mudança de paradigma. Quando você muda a forma como pensa, você muda a forma como age. E quando você muda a forma como age, o mundo muda a forma como responde a você. A partir de agora, quero que comece a observar em quais áreas da sua vida você tem se sabotado sem perceber. Você procrastina em projetos, tem medo de dizer não, compara-se a outras pessoas, é excessivamente autocrítico, tem receio de correr riscos, sente-se pequeno demais para grandes oportunidades. Todos esses são sinais claros de que sua programação interna está operando no piloto automático. E acredite em mim, isso não é culpa sua, mas é sua responsabilidade mudar. Então, antes de avançarmos para a parte mais profunda desta transformação, quero lhe lançar um desafio. Pelos próximos 3 dias, toda vez que surgir um pensamento negativo sobre si, qualquer pensamento de dúvida, medo, insegurança ou autocrítica, quero que você pare imediatamente e diga a si mesmo: este pensamento não é meu, ele pertence ao meu velho paradigma. É só isso. Não debata o pensamento, não lute contra ele. Apenas reconheça que ele vem de uma programação antiga. Este simples ato começará a enfraquecer o poder dessa estrutura sobre você. É o primeiro passo para libertar a sua mente. E, se você aceitar este desafio, mesmo que apenas por alguns dias, você notará como a sua consciência se transforma. E, quando a consciência se transforma, tudo se transforma. À medida que você começa a observar seus pensamentos mais de perto, algo fascinante acontece. Você começa a enxergar padrões que sempre estiveram ali, mas que você nunca tinha notado. E é aqui que entra uma das partes mais cruciais de toda esta jornada. Entender que o seu cérebro não foi projetado para fazer você prosperar. Ele foi projetado para ajudá-lo a sobreviver. E a sobrevivência não exige grandes sonhos, não exige metas ousadas, não exige crescimento. A sobrevivência demanda rotina, repetição, cautela e previsibilidade. É por isso que, quando você pensa em expandir a sua vida, o seu próprio cérebro interpreta isso como uma ameaça. Ele dispara memórias antigas, sensações negativas, pensamentos automáticos e emoções desconfortáveis para tentar puxar você de volta para um território familiar. Isso explica por que tantas pessoas, mesmo com um desejo sincero de melhorar suas vidas, continuam repetindo os mesmos comportamentos, os mesmos erros, os mesmos hábitos. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você diga a si mesmo, todo ano, que vai mudar, que vai começar, que vai tentar, que finalmente vai dar aquele salto. Mas algo sempre acontece.
e você se retrai para a sua zona de conforto. E quanto mais tempo você passa nessa zona, mais ela se transforma em uma jaula invisível. E eu sei exatamente como isso funciona, porque ao longo da minha vida, já guiei milhares de pessoas em workshops, treinamentos, palestras e mentorias, indivíduos brilhantes, com um potencial imenso, mas que consistentemente ficavam presos no mesmo ponto. Suas mentes haviam sido treinadas para acreditar que o crescimento era perigoso. E enquanto você acreditar nisso, consciente ou inconscientemente, a sua vida permanecerá presa em um ciclo previsível: desejo, entusiasmo, medo, dúvida, rendição. Você reconhece este ciclo? Quantas vezes você já o vivenciou? A verdade é que, para romper este padrão, você precisa aprender algo que ninguém ensina na escola, na universidade ou no ambiente de trabalho. Você precisa aprender a reprogramar a sua autoimagem, porque cada ação que você toma, cada decisão que você faz, cada objetivo que você busca, tudo deriva de como você se percebe. Se você acredita que é uma pessoa limitada, as suas decisões serão limitadas. Se você acredita que é incapaz, a sua atitude será fraca. Se você acredita que nasceu para pouco, nunca conseguirá pensar grande. E isso não é filosofia. Isso é comportamento humano, provado ao longo de décadas por pesquisas em psicologia, neurociência e estudos de mentalidade. Um famoso estudo da Universidade de Stanford mostrou que indivíduos com uma mentalidade fixa, que acreditam que as suas capacidades são limitadas, tendem a desistir mais rapidamente, têm mais receio de desafios e evitam oportunidades que possam expor as suas vulnerabilidades. Em contraste, pessoas com uma mentalidade de crescimento não apenas enfrentam os desafios, mas utilizam os obstáculos como combustível. O problema é que a maioria das pessoas aprendeu cedo que não deviam cometer erros, não deviam falhar, não deviam se esforçar demais. E carregam isso para a vida adulta, como se fosse uma verdade absoluta. E isso me lembra muito de uma experiência que tive antes mesmo de me tornar empreendedor. Eu estava tentando começar a ganhar dinheiro com um pequeno serviço de limpeza, e um dia recebi uma ligação para um trabalho em um grande escritório, em um bairro mais sofisticado. Assim que desliguei o telefone, senti uma onda de nervosismo. Era o tipo de cliente que eu nunca imaginei que confiaria em mim. E por um instante, quase recusei o trabalho. Não porque eu não pudesse fazê-lo, mas porque eu não acreditava que merecia aquela oportunidade. Eu me vi diante de um sentimento que muitos de vocês já experimentaram. A sensação de ser pequeno demais para um grande passo. Mas algo dentro de mim disse: aceite, mesmo com medo. E eu aceitei. Aquele trabalho abriu portas que mudaram completamente o rumo do meu negócio. E toda vez que penso nisso, percebo como teria sido fácil deixar o medo decidir por mim. É assustador pensar como a vida poderia ter tomado um caminho completamente diferente por causa de uma única decisão baseada na autossabotagem. E isso nos leva a um ponto poderoso. Muitas vezes, o que separa você do seu próximo grande salto não é a falta de conhecimento, a falta de habilidade ou a falta de oportunidade. É a falta de coragem emocional para enfrentar o desconforto interno que precede o crescimento. Este desconforto não é o seu inimigo. É um sinal de que você está prestes a romper um paradigma. É um indicador de que a sua mente está entrando em um território desconhecido, e é precisamente aí que a sua vida realmente começa a mudar. Mas, para enfatizar este ponto, quero mencionar um exemplo de alguém muito conhecido que experimentou o oposto. Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, possuía um talento extraordinário, uma força incrível, um potencial quase incomparável, mas uma autoimagem despedaçada. O mundo o via vencer, brilhar, conquistar, mas por dentro ele carregava profundas inseguranças, traumas e condicionamentos emocionais não resolvidos. E o resultado? Ele perdeu o controle financeiro, emocional, pessoal e profissional. Não foi a falta de habilidade que arruinou a sua carreira. Foi a programação interna que nunca foi reestruturada. Talento sem mentalidade é como um carro potente com um volante solto.
cedo ou tarde, tudo desmorona. Quero que você entenda isto. Não importa o quão inteligente você seja, o quão talentoso você seja ou o quão dedicado você seja. Se você não mudar a sua autoimagem, a sua vida permanecerá limitada pela velha versão de si mesmo. E essa velha versão está tentando sobreviver. Mas você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para expandir. Agora quero que você faça um exercício simples. Pense em uma área da sua vida onde você sabe que poderia estar se saindo melhor. Finanças, carreira, relacionamentos, saúde, autoestima. Escolha uma. Agora pergunte a si mesmo: qual história a minha mente conta para justificar por que isso ainda não mudou? Porque sempre há uma história, e essa história é o código da autossabotagem. Quando você desvenda esse código, você começa a romper o ciclo. E na próxima parte, vou mostrar a você exatamente como transformar esses padrões silenciosos em uma nova estrutura mental. Uma estrutura que não trava, não recua e não se autossabota. Uma estrutura que cria sucesso de dentro para fora, porque é assim que tudo começa. Sempre de dentro para fora. Quando você começa a identificar a história interna que sustenta os seus medos, fica mais claro por que a sua vida tomou o caminho que tomou até agora. Nada aconteceu por acaso. Cada escolha, cada reação, cada rendição, cada oportunidade perdida, tudo foi moldado por uma narrativa silenciosa que você tem repetido por anos. E o mais surpreendente é que esta narrativa não foi criada por você. Ela foi implantada. Implantada por circunstâncias, pelo seu ambiente, pelas pessoas ao seu redor, pelas experiências que marcaram o seu passado. Mas agora você tem a chance de reescrevê-la. E para começar esta reescrita, precisamos nos aprofundar em uma área que poucas pessoas dominam. Entender como o seu cérebro cria e mantém hábitos emocionais. Hábitos emocionais são padrões automáticos de sentir e reagir. Eles fazem você se preocupar antes mesmo de saber o motivo. Eles fazem você imaginar o pior antes de considerar o melhor. Eles fazem você recuar instintivamente, quando o certo a fazer seria avançar. E o mais sério de tudo, esses hábitos fazem você acreditar que isso é parte de quem você é. Mas não é. Isso é parte de quem você aprendeu a ser. A ciência já comprovou que cerca de 95% das decisões que você toma a cada dia são inteiramente inconscientes. Você pensa que está escolhendo, mas é o seu paradigma que está tomando as decisões. É por isso que você promete mudar e ainda assim vivencia as mesmas situações repetidamente. E talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez você esteja olhando para a sua vida e enxergando padrões que se repetem há anos, padrões que você jurou que nunca mais deixaria acontecer, mas que continuam ocorrendo porque você não estava abordando a causa raiz, apenas os sintomas. E, para romper esses padrões, você precisa confrontar algo que a maioria das pessoas evita: a verdade. A verdade de que você é responsável pelo que aceita na sua vida. A verdade de que você é responsável pelo que tolera. A verdade de que você é responsável pelo que repete. E esta responsabilidade não é um fardo, é liberdade. Porque quando você assume a posse da vida que tem, você automaticamente se torna capaz de criar a vida que deseja. Mas há algo importante a notar. A autossabotagem não é apenas emocional ou mental. Ela também é comportamental. É por isso que pessoas inteligentes fazem escolhas destrutivas. É por isso que pessoas sensatas tomam decisões irracionais. É por isso que pessoas com um potencial gigantesco desperdiçam oportunidades nítidas. A autossabotagem gera comportamentos que contradizem diretamente a vida que você deseja para si. E para ilustrar isso, basta observar o caso de alguém que tinha tudo ao seu alcance e ainda assim perdeu tudo. MC Hammer. No pico do seu sucesso, ele alcançou fama mundial, acumulou grandes fortunas e tinha um leque de oportunidades sem fim, mas lhe faltava a estrutura emocional e mental para lidar com tudo aquilo. A autossabotagem o levou a gastar mais do que ganhava, a confiar nas pessoas erradas, a tomar decisões impulsivas e, aos poucos,
a destruir tudo o que havia construído. Isso não é uma questão de falta de talento, é, na verdade, uma falta de compreensão de como a mente opera. E o destino de uma mente despreparada é sempre o mesmo: o colapso. Agora reflita por um instante. Se até mesmo celebridades, com seus muitos dólares, fama, equipes, visibilidade e recursos praticamente infinitos, podem perder tudo por conta de sua própria programação mental, o que impede que isso aconteça com uma pessoa comum? Por que tantas pessoas não conseguem prosperar financeiramente? Por que tantas abandonam projetos no meio do caminho? Por que tantas chegam ao fim da vida sem concretizar seus sonhos? A resposta é simples. Elas batalham contra o mundo exterior, mas não fazem nada para transformar o seu mundo interior. E é exatamente este o ponto que quero que você compreenda profundamente. Tudo o que você experimenta hoje é um reflexo do seu mundo interior. Absolutamente tudo. Seus relacionamentos refletem sua autoimagem. Suas finanças refletem sua crença em seu merecimento. Sua carreira reflete sua confiança. Sua rotina reflete seus paradigmas. Sua vida externa é nada mais do que uma projeção da sua vida interna. E agora, você precisa começar a se aprofundar na pergunta que verdadeiramente importa: quem eu preciso me tornar para alcançar o que desejo? Porque não se trata do que você quer. Trata-se de quem você é no momento em que deseja. E muitas vezes, o que você quer está muito além do que você acredita merecer. E quando há esse desalinhamento entre desejo e autoimagem, o seu cérebro sempre vai te puxar para baixo. Sempre. E é aqui que entra uma técnica poderosa, simples, mas transformadora: a visualização emocional guiada. Não se trata de visualizar o objetivo como um sonho distante. Trata-se de visualizá-lo como se já fosse real, com os sentimentos certos, com a postura certa, com as decisões que uma pessoa de sucesso tomaria. Porque o cérebro não distingue imaginação da realidade. Ele registra como verdade aquilo que você sente com intensidade. E quando você sente como se já possuísse o que deseja, sua mente começa a trabalhar para alinhar o seu comportamento com essa nova versão. Aplique isso diariamente. Escolha um objetivo claro. Feche os olhos e visualize como se já o tivesse alcançado. Sinta o ambiente, a segurança, a tranquilidade, a confiança. Faça isso por alguns minutos, todos os dias. Isso não é fantasia. Isso é condicionamento. É assim que novos paradigmas são instalados. É assim que a mente aprende a parar de puxar você para trás e começa a empurrá-lo para frente. E antes que avancemos para a próxima parte, quero deixar uma pergunta para você levar consigo até o final deste vídeo. Se você tivesse certeza absoluta de que não poderia falhar, o que faria neste ano? Pense sobre isso com honestidade, porque a resposta a essa pergunta revela o verdadeiro escopo da sua vida e também revela a extensão da sua autossabotagem. Na próxima parte, vamos nos aprofundar ainda mais no processo de reprogramação. E será ali que você vai realmente entender como se libertar de vez do seu antigo eu. Porque uma vez que você se liberta dele, nada pode impedir você de crescer. E à medida que você aprofunda essa compreensão, começa a perceber que nada que você deseja está realmente fora do seu alcance. O que muitas vezes falta não é capacidade, não é inteligência, não é sorte, é consciência. A consciência do seu próprio poder, a consciência da sua vibração, a consciência de que você não está apenas reagindo ao mundo, você está, na verdade, moldando o mundo a partir do seu universo interior. E quando essa ficha finalmente cai, algo extraordinário acontece. As dúvidas começam a perder a força, o medo diminui, a ansiedade para de ditar os seus passos, porque você começa a agir não a partir do que vê, mas a partir do que sabe, do que sente, do que decidiu criar. É o estado em que o impossível deixa de ser uma barreira e se torna apenas uma palavra que não se aplica mais à sua vida. Com o tempo, você começa a notar sinais sutis. Situações que antes pareciam coincidências, agora adquirem um novo significado. As pessoas certas cruzam seu caminho
Ideias surgem com maior clareza, oportunidades se revelam onde antes parecia não haver nada. E tudo isso começa a acontecer porque sua vibração já está se alinhando com a nova realidade que você está criando. E este é o momento em que você entende que o que você busca também está buscando você. Que a vida responde ao seu nível de consciência. Que quanto mais você se expande, mais a vida se expande com você. E que quando você vibra de um lugar de certeza, o universo não tem outra escolha, senão responder na mesma frequência. Que à medida que você permite que essas ideias se assentem em seu interior, observe como tudo isso começa a fazer ainda mais sentido, enquanto você se permite avançar ainda mais neste processo. Cada reflexão, cada insight, cada pequena mudança interna abre espaço para resultados ainda maiores no futuro, e este é apenas o começo do que ainda vamos explorar juntos. A propósito, se algo do que discutimos aqui hoje ressoou com você, compartilhe este vídeo com uma pessoa especial que também poderia se beneficiar dessa transformação. Às vezes, uma única mensagem na hora certa muda tudo para alguém. Vamos seguir em frente. Vejo você no próximo vídeo.